Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 33. Provai e vede quão suave é o Senhor, provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca-a de cuidados, como Cristo fez com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?
Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos lendo o final do capítulo 6 do Evangelho de São João. É preciso entrar no contexto das afirmações duras que Jesus faz no Evangelho de hoje. Jesus havia dito que é preciso comer a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue para se ter a vida. João capítulo 6, versículo 56. Havia afirmado que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Os discípulos de Jesus reagem dizendo que esta palavra é dura. Jesus compreende que seus discípulos murmuram, então encontramos as palavras duras de Jesus neste trecho do Evangelho. A reação negativa contra Jesus não vem somente da multidão e dos judeus, mas agora gente de dentro da comunidade de Jesus e alguns de seus discípulos murmuram. A murmuração se encontra dentro da comunidade dos discípulos. Ela vem da incapacidade de entrar no projeto de Deus, vem de uma visão superficial. Jesus remete agora a um sinal mais profundo, à sua glorificação. Ele será elevado ao céu, de onde veio, passando antes pela humilhação suprema da morte de cruz e pela exaltação na ressurreição. E quando virdes o Filho do Homem subir onde estava antes, João capítulo 6, versículo 62. Jesus mostra que é preciso entrar na lógica do Espírito. A carne é o princípio natural incapaz de compreender as profundezas de Deus. Só o Espírito é capaz de conduzir o homem à compreensão da vida oferecida por Jesus. As palavras de Jesus são Espírito e vida, mas, é claro, aqui o evangelista se refere àquelas que ele tinha pronunciado no discurso sobre o pão da vida. Suas palavras são revelação da vida que Jesus oferece, pois ele é o pão da vida. Jesus afirma a incredulidade de alguns dos discípulos, alguns de vós, porém, não creem. João capítulo 6, versículo 64. A incredulidade permanece para o evangelista um mistério, mas algo o evangelho afirma: vem a Jesus quem o Pai concede. A notícia do abandono de muitos dos seus discípulos leva Jesus a questionar os 12. Não quereis também vós partir? João capítulo 6, versículo 67. Jesus coloca os 12 que estavam com ele, que viam seus sinais, escutavam os seus discursos diante de uma decisão fundamental. Simão Pedro faz a bela profissão de fé do Evangelho de hoje: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. A resposta de Simão Pedro é uma bela alternativa à leitura meramente humana carnal. É uma resposta dada no Espírito. A expressão eu sou é muito forte no Evangelho de São João. Em diversos momentos Jesus afirma eu sou. Agora Pedro afirma tu és. A vida de fé se desenvolve neste profundo relacionamento entre eu sou e tu és. Este tu és é o reconhecimento do discípulo de que o Mestre é Deus, é o Filho de Deus, e que vale a pena empenhar a vida no seu seguimento. Os verbos crer e saber indicam essa relação de intimidade para com Jesus, mostrando que vale a pena tomar toda a existência no seguimento a Jesus, o Santo de Deus.
Esta afirmação expressa a profunda união de Jesus com o Pai. Unido a Jesus, o cristão encontra a sua estabilidade, o sentido da sua vida.